Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e durante todo o mês de abril nós vamos falar a respeito de uma série de mensagens a respeito das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças elas estão relatadas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, especificamente entre os versículos 3 e 12. Contextualizando, Jesus está ensinando os seus discípulos, ele está sendo seguido por uma multidão e num determinado momento, no meio do deserto, Jesus então sobe para um monte e conversa ali, se assenta e conversa com alguns de seus discípulos. E o assunto ali é o reino de Deus. Em primeiro lugar, vamos entender o que é esse reino de Deus. Mateus vai tratar esse termo reino de Deus especificamente como o reino dos céus. Mas na realidade é a mesma coisa, reino de Deus ou reino dos céus se refere à mesma coisa. E precisamos entender aqui que esse reino não é um reino físico, com limites geográficos, com muros, com cidades. Esse reino de Deus ele se trata de uma influência espiritual sobre a vida do cristão. E esse é o assunto que Jesus está falando com os seus discípulos. Esse texto, como disse anteriormente, está relatado em Mateus 5, de 3 a 12, e também em Lucas 6, entre os versos 20 e 23. E o assunto ali é o reino de Deus. Nesse momento, Jesus então começa a proferir palavras usando o termo bem-aventurados, que são as bem-aventuranças, e são 8 no total. Nesse dia de hoje nós vamos falar especificamente a respeito do versículo 3, onde Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas a questão principal aqui que eu e você precisamos compreender é o que é ser pobre de espírito? Porque perceba que existe uma promessa, herdar o reino dos céus, mas existe também um princípio. Eu e você, segundo as palavras de Jesus, precisamos ser pobres de espírito ou humildes em espírito. E o que significa isso? Claramente, Jesus não está falando em sermos pobres de bens materiais. A questão principal aqui não é bens materiais, não se refere a posses ou a riquezas. Obviamente, Jesus está falando aqui de algo interior, algo espiritual. E aqui, eu e você precisamos compreender que ser pobre de espírito significa, num primeiro momento, reconhecer que eu e você somos pecadores, reconhecer que a nossa vida natural nos conduz à perdição. E eu e você precisamos entender então que ser pobre de espírito é reconhecer que verdadeiramente não há outra saída para nós senão nos dobrarmos a Deus e reconhecermos que Ele precisa ser o Senhor sobre as nossas vidas. A pobreza espiritual, ela vai conduzir o cristão a reconhecer que se não fosse Deus, ele estaria perdido. E essa é a maior verdade que eu e você precisamos entender nesse momento. Meu irmão, minha irmã, a leitura desse texto precisa nos conduzir a um lugar de arrependimento, a um lugar de confissão de pecados e a um lugar especialmente em que eu e você possamos entregar a nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus. Eu e você precisamos entender que, se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Cabe a nós, nesse momento, diante dessa palavra, nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos, de fato, que o senhorio sobre as nossas vidas precisa ser de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, renuncie nesse momento a todo orgulho, a toda presunção, a toda autossuficiência. Peça perdão e permita-se ser enchida pela presença de Deus, que certamente vai produzir no teu coração e no meu coração essa verdade absoluta de que eu e você precisamos ser pobres em espírito para assim herdarmos o reino de Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil,
Deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. E nas próximas semanas continuaremos falando a respeito das bem-aventuranças. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.